Então vamos lá, né? Nosso capítulo 12, estranha enfermidade. Bom, o comecinho aí, antes de entrar na primeira questão, eles vão até uma residência, né? Uhum. Pela descrição, não era uma casa de pobre, né? Uma casa de rico. Sim. Uhum. Que ele fala assim: achamos-nos em elegante aposento decorado em ouro velho. Ixi. Magnífico tapete completava a graça do ambiente. Caprichosos arabescos. Então era uma coisa chique. Aí eles encontram com o dito cujo, né, o objeto aí do capítulo, o tal do Fabrício. E tem uma entidade lá que o acompanha, né, que fica ali velando ali por ele, né? Uhum. Aí o orientador pergunta, né, mantém ainda o autodomínio? Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? Aí a interlocutora, divina misericórdia não tem faltado. O desequilíbrio integral, por enquanto, não erigiu seu império. Em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido. Uhum. Aí ele pergunta para o André Luiz, né? Se o André Luiz já tinha, né, encarnado, se ele já tinha se deparado com esse tipo de situação, né? Uhum. E aí ele fala que não, né? Que não era muito a área dele, né? Uhum. Eu achei interessante esse parágrafo que ele fala assim: este ramo ingrato da ciência que estuda a patologia da alma, declarou o companheiro compreendendo a minha incipiência, é há muito tempo campo de batalha entre fisiologistas e psicologistas. Tal Uhum. conflito é, em verdade, lamentável e bizantino, de vez que ambas as correntes possuem razões substanciais nos argumentos com que se digladiam. Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa a melhor posição por escalpelar o problema nas adjacências das causas profundas, ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los na superfície. Uhum. Ou seja, né, a psicologia vai lá no fundo da alma, né, vai buscar as causas do problema que ele sofria, enquanto que os médicos, né, aqueles que trabalham só com a parte material, esses tratam só dos efeitos. Então, não tem um tratamento assim efetivo, porque não elimina as causas, só está tratando ali dos efeitos, né? Só das, da, das reações do corpo físico. Então, isso por si só não resolve coisa alguma, né? Uhum. Eu achei meio estranha essa observação, porque hoje em dia uma não vive sem a outra, né? Por exemplo, a pessoa que procura um psiquiatra porque está com depressão, um psicólogo, um analista. Analista. A
A maioria das vezes ela precisa tomar remédio para ter um equilíbrio químico no cérebro. Se ela não fizer isso, a psicanálise não funciona. Hoje está mais do que provado. As pessoas com depressão, por exemplo, é uma falha química no cérebro. Aí você tem que eles aconselham eles aconselham os dois caminhos mesmo, o uso de medicação e a análise, né? Porque antigamente se achava que a psicologia resolvia tudo, né? E não é verdade. É que nem hoje em dia o pessoal já sabe que a úlcera tem aquela bactéria infeliz lá, né? H. pylori. Antigamente não, a úlcera era porque o cara comia mal, dormia mal, emocional, etc. Hoje em dia a bactéria é a rainha. A psiquiatria hoje em dia, até porque o psicólogo ele não passa remédio, né? O cara que é psicólogo não pode passar remédio. Então ele pede que você passe no psiquiatra e o cara dê um medicamento, geralmente tarja preta, e muita gente resiste em tomar, né? Eu não vou tomar esse negócio. Eu conheço 2 amigos que tiveram depressão e resolveram não tomar a tarja preta. Não adiantou nada, né? Quase os caras se mataram. Porque é uma falha química, né? O cérebro, ele... E eu conversei com um psiquiatra uma vez, ele falou que muitas vezes a pessoa toma aquele medicamento e o medicamento consegue drivar o cérebro, ele volta a fabricar aquela substância. E aí ele toma por um período, depois desmama e segue a vida. Mas tem gente que não consegue. A pessoa tem que tomar o medicamento o resto da vida. É como se uma parte do cérebro tivesse falido em fabricar aquela substância lá, né? É um negócio muito complexo. Eu também penso que tem que ser as duas coisas, porque você tem que tratar tanto a causa quanto as consequências. Né? Perfeito. Agora, aqui eu acredito que eles estão se deparando com um problema que a causa é exclusivamente espiritual mesmo. Ah, tá, aí sim. Não é um problema essencialmente físico, é um problema realmente mental ali daquele espírito. Mas é interessante deixar claro isso, né? Não é porque a pessoa tem um esquizofrenia que é sempre a causa espiritual, ela pode ser realmente uma causa física, né? A matéria também tem seus defeitos, né? Por isso que tem o P3A e o P3B, né? Como diz o pessoal lá no curso. Por isso tem o P3A e o P3B. Vai um para cada lado. Sim. É que aqui ele trata especificamente de alguns casos que são realmente causas espirituais e a gente não pode, obviamente, generalizar, né? Mas ele deu uma explicação bem geral ali, né? O Calderaro ali. Eu entendo. Ele não analisou o caso em particular, mas a gente vai perceber ao longo do texto aí que o problema dele era espiritualíssimo. Aí o André vai auscultar, né, o íntimo do... Usou um termo médico, auscultei-lhe o íntimo. Ficando aterrado que lhe povoavam o ser. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face interior mostrava manchas sombrias. Os distúrbios da circulação, do movimento e dos sentidos eram visíveis. Calderaro apresentava-me Fabrício, classificando-o como esquizofrênico. Mas não estaríamos ali perante um caso de neurastenia cérebro-cardíaca? Aí ele talvez ele tenha pego mais a essência da coisa realmente, né? Que aí vê que aí é a da primeira questão, né? Isso. Qual a causa da doença de Fabrício, diagnosticada pelos médicos como esquizofrenia? Vai lá, Leonel. Então, o instrutor ouviu pacientemente e observou o diagnóstico exato no aspecto em que o nosso amigo se apresenta hoje. A esquizofrenia, contudo, organiza-se de sutis perturbações. Originando-se, né? A esquizofrenia, contudo, originando-se de sutis perturbações do organismo perispirítico, traduz-se no vaso rico por rico por vaso físico. Não, aqui está vaso rico. Ele bota rico, O meu que está vaso físico.
Aqui está rico. Vaso. Está rico. Vaso físico. Acho que por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. No momento temos aqui a doença de Kriaber. É um médico búlgaro, né? Esse nome aqui é o nome de um médico búlgaro que descobriu, desenvolveu. Essa doença, pelo que eu pesquisei aqui, a explicação é assim, que a pessoa passa a ter ilusões sensoriais, vertigens, taquicardia, ataque de pânico. Provocado pelo próprio doente, né? Como se fosse um animismo físico, né? Tem um animismo que você cria suas coisinhas, né? Então, no momento que temos aqui essa doença, né? Doença do nome desse médico búlgaro, e com todas as características especiais, mostrando graves pressões, o semblante acrescentou: repara, contudo, além dos efeitos mutáveis, analisa a mente e os domínios a mente e os domínios das sensações. Lancei mais profunda sonda de minha observação sobre os quadros interiores do enfermo e percebi as imagens torturantes na tela da memória. Ensimesmado, isolado dentro de si mesmo, né? Ensimesmado. Ensimesmado, Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, mantinha-se distante das sugestões ambientes. No íntimo, todavia, a zona mental semelhava-se à fornalha ardente. A imaginação suprecitada detinha-se a ouvir o passado, recordava-lhe as figuras de um velhinho agonizante, escutava-lhe as palavras da última hora do corpo e recomendava-lhe os cuidados de 3 jovens presentes também ali, na passagem na paisagem de suas reminiscências. Moribundo devia ser-lhe o pai, o genitor, né? E os rapazes irmãos. Conversavam entre si lacrimosos. De repente modificavam-se-lhes as lembranças. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o. Nomeavam-no com descaridosas designações. Palavrões. Um eufemismo para dizer que ele estava sendo xingado por palavrões. Estava sendo xingado. Em outras palavras. O doente ouvia as vozes internas, ansioso e amargurado. Desejava desfazer-se do pretérito. Pagaria pelo esquecimento a qualquer preço. Ansiava de fugir de si próprio, mas em vão. Sempre as mesmas recordações atrozes chicoteavam-lhe a consciência. Verifiquei-lhe eu os estragos orgânicos resultantes do uso intensivo de analgésicos. Aquele homem deveria estar duelando consigo mesmo desde muitos anos. Achava-me no exame da situação quando uma senhora idosa surgiu no aposento tentando chamá-lo à realidade. Vamos fazer isso. Não se alimenta hoje? O interpelado vagueou o olhar na sala, esboçou uma resposta negativa sem palavras e deixou-se ficar na mesma posição. A matrona insistiu, afável, mas não conseguiu movê-lo. Demovê-lo, né? E porque prosseguisse atenciosa, buscando ministrar-lhe o caldo, o enfermo levantou-se de súbito, como se houvera repentinamente enlouquecido. Esbravejou, expressou inconvenientes e ingratas, rubro de cólera.
repeli o oferecimento, surpreendeu-me pela crise de nervos destrambelhados. A esposa regressou no entorno da casa, enxugando os olhos, enquanto o Calderado me esclarecia comovido. Está no limiar da loucura e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, graças à dedicação da velha parenta desencarnada que o assiste vigilante. Logo após, o assistente o submeteu às operações magnéticas de reconforto, vigorando-lhe a resistência. Ante o neurastêmico mais calmo, agora narrou com serenidade o Calderado. Essa é a pergunta 2, né? Ah, já é a 2. Ele volta no passado, né? Esse nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se indevidamente de grande herança depois de haver prometido ao genitor moribundo velar pelos irmãos mais novos na presença desses. Ao se sentir, porém, senhor da situação, desemparou os manos e expulsou-os do lar, valendo-se de advogados. Rábulas são advogados, né, bem remunerados, desses que sem escrúpulo, né, vivem de corromper os textos legais. Por mais enérgicas e convincentes as reclamações, arrazoadas, por mais comovedores os aspectos da amizade fraterna, manteve-se ele em clamorosa surdez, arrojando os irmãos à penura e às dificuldades de toda sorte. 2 deles morreram num sanatório em leitos de indigência, minados pela tuberculose que o surpreendeu em excessivas tarefas noturnas, e o outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, presa da profunda anemia, consequente da subalimentação a que fora compelido. Tudo isso nosso desafortunado amigo conseguiu fazer, escapando à justiça terrena. Entretanto, não pode eliminar os escaninhos da consciência, os resquícios do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador. E esses carvões convertem-se em brasas vivas. Por aí vai, né? Tá aí a resposta, né? Tá aí a resposta da primeira questão. Sim, já pagando pelo que fez, resumindo. Aqui deixa claro que o problema dele não era realmente físico, era um problema mental mesmo. Sim. Ou seja, tudo que ele estava vivendo era em função daquele crime praticado, né, contra os próprios irmãos. Yes. A consciência dele não dava sossego para ele. Como sempre, né? Como sempre, né? Sim. Não existe inferno, né? Se fosse católico, ele está no inferno. Tá. Inferno astral, né? A consciência dele está cobrando. Como eu li outro dia, pense bem, porque quando chegar lá vai ser você e sua consciência. É você com você mesmo, hein? É você olhando para o espelho. É exatamente isso, né, cara? É isso aí. Encontro de você com você mesmo. Porque é o que no próprio Espiritismo coloca, né? Não existe o inferno. O inferno acompanha você, está dentro de você, o céu ou o inferno. Uhum. Sim. E ele transformou no inferno a vida dele, né? Pelo fato dele ter
desamparado os irmãos, né? Simplesmente ele tomou a parte dos irmãos na herança e deixou eles na rua. Então aí ele criou o próprio inferno dele. Aí já a continuação do texto já é a pergunta 2, né? Fabrício, no contato com a viagem de volta a si mesmo, vê-se a sós com as lembranças das suas ações. Após tomar consciência das suas escolhas, como fica Fabrício emocional e espiritualmente? Coitado. Terrivelmente abalado. Dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre personalismo arrogante e realidade viva. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Pouco a pouco encontrou-se a si mesmo na viagem de volta ao próprio eu. Viu-se, porém, a sós com as lembranças de que não conseguira escoimar-se, quer dizer, se livrar, né? Debalde intentou, quer dizer, sem sucesso, tentou descobrir o bom ânimo, né? E o bem-estar. Estes se lhe ocultavam. Possível era concentrar-se no próprio ser, sem ouvir o pai e os irmãos, acusando-o, exprobando-lhe a beleza. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, esse lhe exigia reparação. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio. Quando tentava erguer-se a plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido ainda aí por dolorosas advertências no sentido de inadiável correção da falta cometida. Novamente estão falando daquilo que você comenta sempre, né, Cláudio, as três regiões do cérebro lá. Ele está amarrado no passado, no presente e no futuro, e sempre esbarrando, né, na própria consciência. Sim. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Haviam todos partido, procedendo na grande jornada do túmulo. Precedendo, né? Precedendo. Antecipando. Exato. Desde então, verificando a impraticabilidade de rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser. Perdeu as ambições nobres e os ideais sadios. Passou a ignorar os recursos da esperança. As vantagens materiais, ao invés de confortá-lo, infundiu-lhe agora pavoroso tédio e indescritível, indizível desgosto. Engrasado à máquina das responsabilidades financeiras criadas por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social, a qualidade de homem de alto comércio, até que baqueou em supremo torpor. Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, olha aí, começou a ver perseguidores em toda a parte. Adquiriu, assim, fobias lamentáveis, medos, né? Para ele, todos os pratos estavam envenenados. Desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. O excesso de recursos materiais fez-o descrente da amizade sincera. Conferiu-lhe noções de privilégio que nunca mereceu. Acentuou-lhe a independência destrutiva. Extinguiu-lhe no coração a bendita luz do verbo servir. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. A condição a que se impôs pelos desejos menos nobres, que sempre nutriu, é de apatia e de esterilidade. Eu acho bacana esse texto, o português que eles usam, o português rebuscado, né, para falar coisas que você falaria hoje com outras palavras completamente diferentes. Mas fica bem claro, né? Eles usam as palavrinhas mais menos usadas, mas fica muito bonito o português. Aí é um livro da década de 40, né? É o dialeto da época, né? Parece aquele Marco Aurélio Melo falando, né? Aquele cara do Supremo lá. Ele tem essa linguagem rebuscada, assim, né? Ele vai dar a volta, ele quer chegar no Japão, ele vai lá na Austrália, volta. Ele vai falando.
mas é bonito. Aí, tá de novo, a continuação da pergunta 1, né? O que aconteceu com ele, né? Mais detalhadamente. A falta de sossego já começou lá quando os irmãos morreram, né? Ele deve ter ficado extremamente arrependido do que fez. Mas já era tarde, né? A dívida já estava muito grande. Aqui no comecinho ele fala assim: o dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos, os prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Ou seja, enquanto ele era jovem, podia aproveitar o dinheiro que tinha. Tudo isso funcionava como uma cortina fechando a visão dele para a realidade daquilo que ele fez, né? E aí, quando o tempo chega, né? Que chega para todo mundo, e aí ele cansou, né? O tempo, né? Cansou-lhe o aparelho fisiológico, ou seja, ele ficou velho, já não era mais uma saúde, né, de aço, e aí aquele negócio, né? Ele começa a rememorar e começa a pesar, né? As coisas que ele fez. Ele não consegue sair dessa situação, né? Porque, como ele diz na frente, extinguiram no coração a bendita luz do verbo servir. Ele jamais usou o dinheiro dele para ajudar ninguém, né? Pelo contrário, ele queria mais, deixou os irmãos na miséria. E na situação que ele se encontrava já de arrependimento, de consciência pesada, mesmo assim ele não... Pelo contrário, a coisa se agravou, né? Que ele começou a desconfiar de todo mundo, como ele cita. É aquela coisa, né, da pessoa que fica meio paranoica, né? Começa a ver inimigo de tudo quanto é lado, começa a ver ameaça em tudo quanto é lado. Que aqui é aquele negócio que você comentou, Alexandre. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, esse lhe exigia reparação. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para manter o trabalho sadio. E quando tentava erguer-se a plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido ainda aí por dolorosas advertências. Então ele não tinha paz. Ele não tinha paz em momento algum. Em nada que ele fizesse, ele tinha paz pelo peso na consciência daquilo que ele havia feito. E aí, aqui dá a entender que assim, ele chegou numa certa idade, ele tentou reparar o mal feito, mas aí já era tarde, né? E aí ele fala assim, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. E aí quando ele procurou saber, foi atrás dos irmãos, eles já tinham todos morrido, né? Exatamente. E já não tinha mais o que fazer, né? E aí quando ele... Haviam todos partido, né? Precedendo na grande jornada do túmulo. Sim. Era só dizer, tinha morrido antes dele. Cara, usa, né? Haviam todos partido, precedendo na grande jornada do túmulo. Do túmulo. É uma frase bonita para falar, ó, você morreu antes de mim. Foi antes de mim. Os dois empacotaram antes, eu fiquei. E aí mais para frente aí, ele relata o estado de espírito dele, né? Porque quando ele tentou reparar o mal feito, ele viu que não tinha mais como remediar, já tinha todos eles morrido. Aí ele, tipo assim, se entregou, né? Ele falou, não... Acabou, né? Acabou tudo a minha vida, não tenho mais o que fazer, fiz besteira, agora não consigo mais consertar, o que vai ser de mim? Então ele simplesmente entregou os pontos, né? E aí fala que assim, as vantagens materiais, ao invés de confortá-lo, infundiam-lhe agora pavoroso tédio e indizível desgosto. Então, nada mais o confortava. Ele devia pensar, para que eu preciso de tanto dinheiro? Só um minutinho.
O dinheiro, né, que ele tinha Uhum. não iria comprar mais a vida de volta dos irmãos, né? Isso, e não ia reparar o dano já causado, né? Ele podia ter todo o dinheiro do mundo. Nenhum dinheiro do mundo seria capaz de trazer de volta os irmãos, né? E ele E não aí, conseguiria se livrar da vida social, né? Tinha isso, né? Ele era escravo, né, da vida social, mas já sem aquela... sim, Tinha medo de todo mundo, achava que a comida estava... Alguém já estava tentando envenenar. Confiava de quase todos os familiares, não tolerava as antigas relações. porque ele, a todo momento, ele achava que ia ser envenenado. Ele não acreditava em mais nenhuma amizade, porque ele já pensava que as pessoas estavam se Sim. aproximando dele por causa do dinheiro. É aquela situação que a pessoa fica paranoica numa Uhum. situação dessa, né? Uma coisa que me ocorreu quando ele diz lá atrás, o dinheiro fácil, saúde sólida, os investimentos de prazer, ele desempenhava para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Muitas vezes nós fazemos isso aqui, né? Não guardar as devidas proporções. Muitas vezes você coloca cortinas na frente, né? Como se não quisesse enxergar alguma coisa, né? Sim. Você vive com aquilo ali, mas uma hora a realidade se apresenta, né? Ou melhor, você tem que decidir mudar, né? Aquela frase célebre, ninguém muda ninguém, né? Então, muitas vezes Sim. você vê a pessoa fazendo isso, se esquivando, né? Colocando uma pedra na frente, uma cortina, pesadas cortinas na frente, e você não consegue fazer ela mudar de ideia porque você não tem esse poder. Cada um é que tem que mudar. Mas é muito comum, hoje é muito comum. Sempre foi, né? A pessoa se esconder atrás de alguma coisa, colocar alguma coisa na frente do problema, né? Para fingir que não está vendo. Eu falava muito que a pessoa fazia que nem uma avestruz, enfiava a cabeça no buraco para não ver aquilo ali. Pronto. Como aquela frase, né? O pior cego é aquele que não quer Ele não ver, quer né? ver. Ele que não quer enxergar. E aí aqui coloca, né? Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a haver perseguidores por toda parte, ou seja, não precisa do diabo, não precisa do demônio, a própria consciência é o seu acusador, né? E aí ele se via numa situação complicada porque não confiava em ninguém, não tinha paz em nenhum momento. Aí ele simplesmente ficou numa situação assim mental bastante difícil. Aí coloca no finalzinho desse parágrafo, fala, a condição que se impôs pelos desejos menos nobres, que sempre nutriu, é de apatia e esterilidade, ou seja, ele simplesmente virou uma pessoa totalmente descrente de tudo, né? Ele começou a perceber que tinha muitos amigos por causa do dinheiro, né? Isso também é triste, né? Ele fala no comecinho do parágrafo aí. Excesso de recursos materiais, fê-lo descrente da amizade sincera. Sim. Isso é terrível, né? Você achar que tá todo mundo perto de você só porque você tem dinheiro. Putz. Aí Quer dizer, vem tudo isso brotou na cabeça dele, né? De novo, fruto da consciência, do remorso, né? Começou a pipocar essas coisinhas, coisa que ele nunca tinha pensado, né? Ele vivia a vida, né? igual o caso que a gente viu anteriormente, né? O remorso, o que a pessoa, né, fica com remorso daquilo que fez, e aquilo fica, como fala aqui, né? Como uma brasa ardente que você não consegue apagar. Faça o que quiser fazer, mas não prejudique os outros. Um dia a conta chega.
Aí vem a terceira, né? A mente falida de Fabrício, com remorsos e preocupações, intoxicou-lhe os centros vitais. Explique como esse estado emocional e espiritual o prejudicou de alguma forma. Logo em seguida, né, o sistema nervoso que se liga a câmaras encefálicas através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mas não é do que a representação de importante setor do organismo perispirítico. Segundo acabamos de estudar, a mente falida de Fabrício, experimentando intensos remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com incessante emissão de energias corruptas. Consequentemente, verificou-se o que... Energias corruptoras. Energias corruptoras. Consequentemente, verificou-se o que em boa psiquiatria poderemos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os estímulos mais jovens que se localizavam nos lóbulos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio e obrigando-o a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo. De mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado, graças à contínua assistência do nosso plano. Parou aí, né? Calando seu assistente, ousei interrogar. Aí já é a quarta. Já é a quarta, isso. Mas ele perguntando se existe esperança, esperança de reequilíbrio para breve, aí entra na quarta. Sim. Você vê como é que acabou com o cérebro do camarada. Uhum. Lesão generalizada do sistema nervoso. Aqui achei interessante, ele fala assim, que o sistema nervoso que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana. Ou seja, né, o sistema nervoso que comanda praticamente tudo abaixo do pescoço, né? Então, lesão nessa parte do sistema nervoso, você tá lascado. Indescritíveis técnicas da ciência humana. E aí o português rebuscado de novo aí, né? Mas não é do que... O gente fala não é mais do que... Não é mais do que a representação de importante setor do organismo perispirítico, segundo acabamos de estudar. Hoje em dia a gente inverte, né? Não é mais do que. Não é mais do que isso, não é mais do que aquilo. Sim. Ali. É mais bonito assim, mas não é do que... Mas não é do que... E aí a gente vê aqui o poder da mente, né, que a gente já chegou a estudar nas obras anteriores, né? Poder da mente, quer dizer, ele, com esse remorso que ele estava vivendo, né? Ele coloca mais à frente aqui que ele com isso ele atinge a sede das conquistas mais recentes e os lobos, seriam os lobos frontais. E vamos dizer assim, a sede das conquistas atuais, presente, né, que seria o córtex motor. Então, as aspirações futuras e o presente, na mente dele, estavam praticamente destruídas. Ele não conseguia, né, os seus pensamentos não conseguiam ser trabalhados nessas duas áreas. E aí nós já estamos falando de uma coisa física, né? Porque ele menciona lá no começo que o cérebro dele tinha manchas. Então, fisicamente, o cérebro dele já estava danificado. Sim. Então, uma vez um cardiologista deu uma entrevista, ele disse que muita gente não acredita, mas existe o infarto do amor. A pessoa fala, estou com o coração partido.
E é verdade. Tem gente que morre de infarto por causa de uma decepção muito grande. Não só amorosa, como qualquer outra coisa. Você destrói o seu coração. É o poder da mente, né? Se você não tiver um equilíbrio para você lidar com as adversidades, isso pode acontecer. O cérebro mata o seu coração. É autodestruição. Hoje em dia é que negócio, a gente não pode ficar esperando muito, sempre é falado, não fique esperando muito dos outros, né? Porque você pode ter grandes decepções. Isso aí, expectativa. As expectativas. Expectativa Então, se você coloca muita expectativa em alguém, e se alguém te decepciona, você tem que entender que, assim, primeiro que faz parte da natureza do ser humano, ninguém é perfeito, né? Então, você não vai conseguir contentar todo mundo. Sim. Então, se você ficar botando muita expectativa em alguém, você vai acabar se decepcionando. Então, tem que aprender a entender isso. A gente não pode ficar esperando muito dos outros. E o duro é que é um aprendizado, é um aprendizado duríssimo, né? Você não consegue passar isso para ninguém, você tem que viver. Sim, sim. Vai vivendo e vai se encaixando nisso que o Cláudio acabou de falar, né? Você tem que não criar expectativas. É o que vier a lucro, né? Se você for com zero de expectativa, nossa, aí a pessoa fez uma coisa e você, puxa, que legal, pronto. Isso já desde o quarto, terceiro século antes de Cristo, quando inicia-se a filosofia estoica, né? O estoicismo é uma filosofia que você aprende a não botar expectativa demais em nada, tanto em pessoas quanto na matéria, né? Então, na filosofia estoica, assim, se você é uma pessoa que tem um padrão de vida altíssimo, você é uma pessoa que é rica, você tem que aprender a viver com simplicidade. Ou seja, não ser apegado às coisas materiais. Agora, se você é uma pessoa pobre, que você não tem nada, você tem que aprender também a se contentar em não ter nada. Então, isso o que é? Você viver serenamente com a situação que você está vivendo. E não ficar buscando expectativas, né? Porque as expectativas sempre vão ser decepcionantes. Então, quem pega para estudar bastante filosofia estoica, aprende isso, porque a filosofia estoica é um aprendizado de você se contentar com a vida que você tem. Ficar esperando demais, né? Botar assim, esperança demais em algo que não está no seu poder conseguir. Então eu gostaria de fazer a apostinha ali na Mega Sena e ficar milionário. Está no meu poder conseguir acertar? Não está no seu controle. São as bolinhas ali que vão dizer, não sou eu. Então não fique botando expectativa demais. Ai, vou ser milionário. Você vai se decepcionar. Verdade. E uma coisa que é muito legal é que a gente aprende dentro da doutrina, né? Agradeça sempre, né? A gratidão atrai coisas boas. Outro dia eu vi um cara falando assim, o cara tem um celular de última geração, ele passeia todo final de semana, vou doar umas 10 cestas básicas, ver se o negócio muda pro meu lado. Aí o camarada comenta assim, primeiro que você está querendo fazer uma troca, e segundo, você quer comparar 10 cestas básicas com um celular de última geração, né, fim de semana na Badesco, com aquele all included, tá muito longe. Aí... Eu ri muito que o cara foi tão sincero. Haja cesta básica, hein? Você tem que doar umas 1000 cestas básicas aí, meu amigo, e não ficar cobrando não, pô. Haja cesta básica, meu amigo. Você querer sempre aquele negócio, você querer fazer o bem para os outros pela recompensa, esquece. Tá sendo pior ainda do que você não fazer nada. E nós, principalmente, que sabemos como é que funciona a coisa, tem gente que é ignorante no sentido de ignorar, né? Então faz achando que tá certo, pô. Eu vou conseguir fazendo isso, mas nós não temos esse direito, não. Se a gente vê, por exemplo, essas pessoas que frequentam determinadas denominações religiosas aí,
A pessoa doa, dou o meu carro, dou minha casa para a igreja. Aí o que acontece? É só o pastor daquela igreja lá que é o estelionatário, vamos dizer assim? Não é, porque a pessoa está dando isso com o intuito de querer alguma coisa em troca. Então, é sempre aquele negócio, você só cai num golpe quando você dá brecha para cair. É verdade. Então, chega uma pessoa, as aplicações do mercado financeiro estão dando aí 8% ao ano. Mais do que isso não adianta. Aí chega um fulano, ó, te pago 30% ao ano, se você aplicar na minha corretora. Você vai acreditar? Isso é golpe, tá na cara. Mas tem pessoas que caem. Por quê? É a ganância. Ganância, isso, exatamente. Ganância, então, a pessoa quer fazer um negócio para ter uma retribuição. Cai na lábia de golpista, não tem jeito. Que é aquele negócio. Tem igrejas sérias que dizem, falam, olha, não adianta você querer doar alguma coisa com a intenção de receber em troca, porque você não vai comprar Deus. Não se faz barganha com Deus. Tem muito pastor que fala muito claramente isso. Não doe achando que você vai ter algo em troca. Porque não se faz barganha com Deus. Sim. Mas tem gente que... E tu vai pro final da fila ainda. Tava chegando tua vez, Então volta lá pro final. Muito bom. As filosofias são muito boas. Aí vem a quarta questão, né? Há esperança de reequilíbrio breve, a Fabrício? Discorra com o grupo o porquê e comente com o grupo a explicação do assistente quanto à justiça divina e o sentimento que se apresenta em seus corações com mais este conhecimento. Vai bem, hein? Aí ele faz a pergunta, né? Vai. A 4, ele diz que absolutamente não, né? Não existe a esperança dessa cura, respondeu o interpelado de maneira significativa. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas em uso. O espírito delinquente pode receber o mais variado gênero de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. A justiça divina exerce invariável ação entre os homens, não a identifica. Embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos da humanidade em baixo terreno espiritual, representando no quadro das aflições punitivas. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico incapaz de resistir às aplicações de choque insulínico em virtude do coração frágil e cansado. Todavia, para nós, é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Interrompendo o seu orientador, ele guarda... Né? Aí já vai na quinta, né? Já pula para a quinta aí. É isso aí, você não escapa da justiça de Deus. Não é a justiça de Deus, você não escapa do que você escreveu. A justiça divina. Está colhendo o que plantou, resumindo, né? Semeadura livre, colheita obrigatória. Vaguearão perante os seus irmãos em humanidade, é isso aí. Aqui, pelo que ele coloca, é uma situação que chegou a um ponto que não tem mais o que fazer. Já danificou tanto o corpo físico, né, com as emissões mentais dele, que a medicina terrena já não teria mais efeito nenhum ali. E a questão dele é uma questão assim muito profunda que só
uma outra oportunidade, uma outra encarnação, ele vai conseguir reparar, vai conseguir serenar o pensamento dele. Naquele momento, infelizmente, é igual a usina atômica, né? A usina nuclear. Vazou ali o material nuclear, você pode jogar água à vontade, o negócio não termina enquanto o combustível nuclear não acabar. Então, ali, o pensamento dele era tão forte, nada ia conseguir resolver, só ele mesmo, que aqui ele fala. Pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. Então, só ele é capaz de ajudar ele mesmo naquele momento. Né? Naquele momento ali... Nessa encarnação, ele perdeu a chance, né? Infelizmente, naquela... já estava numa certa idade, que aqui não fala a idade dele, mas devia estar, talvez lá uns... não sabe muito o parâmetro para idoso nessa época, né? Porque uns 60 ou 70 anos atrás, uma pessoa com 50 anos já era um idoso prestes a desencarnar. Né? Ainda mais com a vida que ele levava, né? Pois é. Sim. E aqui ele fala, a justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Então, a justiça divina, as pessoas pensam, a justiça divina é Deus ali no tribunal, dando sentença. Deus, ele criou a gente e tipo assim, ó, filho, se vira. Tô aqui só dando uns toques só, mas você é que se vira. Como dizer, ele criou a justiça divina, né? Criou a lei do retorno. E falou assim, a consciência é a consciência, né? A justiça divina se faz presente entre nós pela nossa consciência. Impressionante. E é impressionante como é que o lado oposto é a mesma coisa. Né? Tanto você pode amargar um remorso, né, uma consciência pesada por uma coisa que você fez, como você pode ficar muito feliz, contente, animado, esperançoso se fazer o bem para alguém, né? É muito bom você fazer alguma coisa. O oposto é verdadeiro, né? Esse sentimento extremamente oposto a esse é extremamente prazeroso. Então, acho que os dois são bastante exponenciais, né? Tanto para o lado positivo, né? Quanto para o lado negativo, né? Que aqui coloca assim, que os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos humanidade, ou seja, você pode enganar a justiça humana. Mas depois de desencarnado, você vai ter que confrontar as pessoas às quais você prejudicou. Isso não tem escapatória. Por isso aquela passagem do Evangelho, quando Jesus fala, reconcilie-se com seu irmão enquanto está com ele no caminho. Ou seja, enquanto você está encarnado, está nessa vida aqui, não crie inimigos, faça as pazes com todo mundo. Porque ele já sabia, depois de desencarnar, você vai ficar cara a cara com eles. Então, para que criar inimizade, né? E muitas vezes você já perde uma chance, né? Isso que acontece com você em vida, aquela tentação de que, como ele fez mal para os irmãos, talvez tivesse até uma dívida lá de trás dos irmãos com ele. Mas ele foi fundo, né? Ele se deixou levar pela... E aí, como ele se arrepende, né? Ele teve atitudes ruins, de repente coisas que ele tinha o direito de fazer, né? Porque pode ter acontecido alguma coisa lá atrás, mas ele perdeu a grande oportunidade de não fazer. Né? De não fazer por falta principalmente, acho que falta de ter um rumo em termos nem de religião, mas de acreditar em Deus um pouco mais, né? Acreditar no amor ao próximo, enfim. Ele não tinha nenhuma desses conceitos com ele. Ele não tinha nenhum desses adjetivos aí, não. Né?
Então, o sentimento dele é ruim. As oportunidades que a gente não enxerga nessa vida. E toda hora está sendo mostrado para a gente que muitas vezes a sua oportunidade está do seu lado ali, aquela pessoa que mais te perturba, né? Aí você tem que orar, tem que fazer a oração do perdão, né? Eu te perdoo por tudo que você me fez. E vamos seguir a vida. Difícil, viu? É muito difícil. Muito difícil. O nosso estágio evolutivo aí, nossa, o sentimento... Nós temos uma chancezinha, nós temos uma peninha a mais que é conhecer a doutrina. Mais do que Sim. Mas cara, muita gente que se entrega de cabeça, né? E faz aquilo que dá na difícil. telha. Às vezes você dá um freio, né? Você dá um freio, eu não vou segurar. Sim. Mas eu digo assim, eu acho que um dos maiores exemplos é aquele filme que passou, fez lembrar aquele filme, A Cabana. Aquele sentimento, já pensou? Você tem uma filha que é uma princesa na sua vida, é tudo, etc. E você ter que, né, perdoar o cara que assassinou-a. Tem dimensão isso, cara? Nossa Senhora! É um negócio que eu acho muito difícil, assim, você dobrar esse sentimento e apagar essa chama de vingança, né, que cresce dentro de um ser humano, né? É a dificuldade do perdão, né? É difícil, exatamente. Você sempre enxerga uma injustiça. Por que aconteceu isso com a minha filha? A minha filha? Ele esquece que aquilo lá pode ter sido um resgate. Né? Rapaz do céu! Para você ir nesse caminho do resgate aí e perdoar, é muito complicado. Muito complicado. E o cara, você assistiu o filme, não? Eu assisti. Sensacional. Nossa Senhora. Não cheguei a assistir, acho que uma vez que passou muito tarde. E aí. Acho que tem no Netflix aí, nesses. Agora tá largado por aí. Agora, o livro é muito mais rico, né? Você leu o livro? É como sempre. O livro não cheguei a ler, não. O filme é um resumo do livro. O livro normalmente é esse. O livro se coloca dentro da situação ali, do que o cara está vivendo, do que ele está fazendo, do que ele está sentindo. E muito legal aquela hora que ele reconcilia com o pai dele lá em cima, você viu? Quando ele sai do corpo e encontra o pai dele que já havia desencarnado? Que ele vai lá... A figura de Deus no filme, quem é? Você lembra? Isso, aquela escurinha lá. É uma negra. Isso, é uma negra. É uma negra. Muito legal, cara. A reconciliação dele com o pai é um negócio de derreter o coração, viu, rapaz? Puxa vida, ele abraçar o pai com carinho, amor. O pai que sempre tratou ele extremamente mal, né? Aquilo ali foi batia nele, nossa, fez ele sofrer, ele correu, fugiu de casa. Aí lá em cima ele reconcilia com o pai. Nossa, muito legal, cara. Sentimento de amor, assim... Se eu perdoei meu pai, né? Que ele fala, se eu perdoei meu pai, né? Então... Puxa vida, muito legal, viu? Ele poderia ter ficado com ódio e isso aí o acorrentaria, né, ao pai. Então, fácil de perdoá-lo, ele quebrou essa corrente. Sim. Ele se reconciliou com o pai. Nossa, é uma cena muito bonita, cara. Muito comovente, muito legal. Aliás, o filme tem uns cenários muito bonitos, né? Os fatos são sempre dentro de um cenário muito bonito. Magnífico. Muito legal. Cabana. Aí vem a nossa quinta questão. Calderaro esclarece que o doente não oferecia perspectivas de melhoras, mas que estavam ali para proporcionar-lhe morte digna e que não chegaria a enlouquecer em definitivo. Comente com o grupo sobre essa importante lição de apoio fraterno do plano espiritual. A misericórdia divina aí, ó. Se o doente não oferecia perspectivas de melhoras substanciais, qual o objetivo da nossa assistência? Por que nos demorarmos à frente de um caso insolvível? Qual aquele? Pela impossibilidade de próximo reencontro entre o criminoso e suas vítimas. Calderaro não me deixou sem resposta. Estamos aqui, elucidou atencioso, a fim de proporcionar-lhe morte digna. Não chegará a enlouquecer em definitivo. Com o nosso concurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. E por que me mostrasse espantado, o prestimoso amigo acrescentou:
Fabrício desposou uma criatura por todos os títulos credora do amparo celestial. E essa mulher, quase sublime, deu-lhe 3 filhos, aos quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. São eles, presentemente, 2 professores e um médico, dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra de seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico. Pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto o socorro de agora, de maneira a transferir residência por imposição da morte, preparado para o futuro de reajustamento. As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima, para a qual vamos organizando as suas energias e habituando para e passo, quer dizer, passo a passo, né? A família a permanecer em missão ativa no bem sem a presença material dele. Silenciou o assistente, dispondo-se a fazer-lhe aplicações magnéticas no aparelho circulatório. Demorou-se minutos longos administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes. O vaso é no sentido de órgão, né? Aí. Sim. E em seguida desenvolveu passes longitudinais destinados à quietação dos nervos. Ante a minha admiração natural, Calderaro explicou-se. Preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente, dentro de alguns dias, com providência compassiva, indispensável à felicidade do Euferino e de quanto lhe seguem de perto o martírio. O doente mais calmo parecia haver sorvido milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, indaguei curioso. Considerando, no entanto, o decesso em breves dias, como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo? A liquidação já começou, redarguiu o instrutor sereno. Como? Calderaro fez expressivo gesto e recomendou. Espera. Nesse mesmo instante, o enfermo acionou a campainha à cabeceira. A esposa atendeu à pressa. Encontrou o melhor e sorriu feliz. O velho, mais tranquilo, rogou. Inês, posso ver o Fabricinho? Como não? Respondeu a companheira delicadamente. Vou buscá-lo. Você já está resgatando, né? Sim. E tem todo o diálogo dele com o neto, né? O gente contemplou enternecido. Aí tem a perguntinha do neto que eu acho legal. Vovô não. Samuel, meu filho, por que não veio de manhã? Vovó não deixou. Sim, é verdade, eu não me achava bem. A senhora retirou-se para acompanhar as cenas de outro lado da cortina. Avô e neto sentiram-se mais à vontade. Totalmente transfigurado com a presença do menino, nosso quase demente amigo suplicou. Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. O pequeno, o Petis, não se fez de rogado, ajoelhou-se ali mesmo e disse respeitosamente a oração dominical. Terminada a prece, o doente pediu de olhos úmidos. Não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. O menino, agora de pé, enlaçou-lhe o busto e exclamou, chorando discretamente. O senhor não morrerá. Mostrando-se aliviado, o velhinho respondeu ao gesto afetivo, fitou o neto e inquiriu com estranho fulgor no olhar. Fabricinho, você acredita que Deus perdoa aos pecadores como eu? O pequeno respondeu lacrimoso e confundido. Eu acho, vovô, que Deus perdoa todos nós. Aí já é a sexta questão, né? A próxima. Aí já entra Aqui a gente vê assim que ele iria, como dizia naqueles livretinhos de faroeste que meu pai lia, ele ia fechar o paletó de madeira em breve, né? Paletó de madeira. Achar os 7 palmos de terra lá. Mas ia ser tranquilo, né? Então, você vê que ele teve um desconto, né? A miséria vinda de novo aí, né? Teve um desconto pela família que ele formou, né? Sim. Pela dedicação, né? É o que ele fala. Apesar, a gente chegou até a ver no caso daquele rapaz que matou o patrão, né? Ele também se dedicou aos filhos e tudo mais. Então aqui é algo meio parecido, né? Então ele deu uma boa criação para os filhos, vamos dizer assim, estão contribuindo para a sociedade, né?
pelo fato de ter criado esses filhos de uma forma, né, honesta e tudo mais, ele ganhou ali um prêmiozinho, né, de consolação pelo fato de ter feito tudo o que ele fez, mas aí ele vai ter uma morte não muito ruim, né? Então ele poderia ficar doido, varrido mesmo, ser internado e tudo mais, e sofrer muito mais, né? Então aí, em virtude disso, né, ele vai ganhar o green card pro outro lado, que é uma forma mais suave. Não, e outra, né? Ele criou de uma forma tão especial que as preces da família fazem bem para ele, né? As preces da família, como ele diz ali, garantem ele uma boa morte. É o que não faz a situação dele piorar. O Calderaro é o enviado. Calderaro é o enviado do plano espiritual que se comoveu com as preces da família que ele criou bem aí. Uhum. Fechou o ciclo. Sim. A desencarnação chegará suavemente. Suavemente, dentro de alguns dias. Então ele estava ali nas últimas mesmo, né? E sem ficar doidão, né? Ele não ia ficar demente, pelo menos. Ia poder curtir o neto até o último suspiro. Ele não iria perder a razão totalmente. Perder a razão totalmente. Esse foi o prêmio que ele conseguiu, né? Então ele já vai desencarnar logo sem passar pelo sofrimento de ficar preso, né, a um corpo que já não iria mais proporcionar nem sequer a razão para ele. Né? Exatamente. Aí vem a sexta, né? Comente a frase do pequeno Fabricinho. Eu acho, vovô, que Deus perdoa todos nós. Revelando Deus. O que vocês acham? Deus perdoa todos nós? Desde que mereçamos. Revelando as ansiedades que lhe provocavam algo, voltou à indagação. Mesmo um homem que trai a confiança paterna e rouba os irmãos? O menininho hesitou, incapaz de apreender toda a extensão daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar o doente a qualquer modo, balbuciou com toda a simplicidade infantil. Eu penso que Deus perdoa sempre. É o que eu pretendia saber, acentuou o velhinho, mais conformado. A conversação entre ambos prosseguiu afetuosa e amena. Após o exame, Calderaro apontou a criança e esclareceu. Este menino é o ex-pai de Fabrício. Olha aí. Que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. É o único neto do enfermo e mais tarde assumirá a direção dos patrimônios materiais da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. É isso aí. Essa frase aí, para mim, é a resposta da última pergunta. A lei jamais dorme. Né? A lei jamais dorme. E aí, Deus perdoa todos nós? Sim, desde que mereçamos, né, que a ficha caia, que a gente se redima das nossas mazelas, as entenda, mas não a um custo muito barato, vamos dizer, né? A custa de trabalho. Acho que o perdão aí é relativo, né? Misericórdia divina pode amenizar os seus problemas aqui embaixo. Uma vez eu falei, né, numa aula assim pro pessoal, falei, olha, Deus não perdoa ninguém. O pessoal até alguns ficaram meio assustados, né? Nossa. Não. Com certeza são pessoas que deviam ter feito muita coisa.
Tô no sal. Então, Tô no sal. lascou então, hein? Porque Eu acho que nós temos que perdoar outras pessoas, mas Deus não perdoa ninguém realmente. A misericórdia divina, ela ameniza os seus problemas aqui embaixo, né? Como é o caso até do Calderaro aí. Ou melhor, será que Deus tem a ver com isso? É o plano espiritual, né? Mas será que chega até ele? eu acho assim, Resolve aí esse menino aí. Resolve aí. vamos assim, acho que tem pessoas que pensam que Deus está ali olhando todo mundo. Eu acho que Deus tem mais o que fazer do que ficar aqui olhando detalhes da vida de cada um, né? Então é para isso que ele criou as leis que regem todo o universo, né? Então ele está presente em todo o universo através das leis que ele criou. Uma dessas leis é a lei do amor. Você, ao fazer algo contra um semelhante, você está infringindo essa lei. Então você vai colher a consequência disso. Então, aí é a consciência pesada, é o remorso, é a angústia. Tudo isso é consequência do quê? De ter infringido a lei do amor, que é respeitar o semelhante. Então, não existe o custo zero, né? Não existe o custo. Deus não está ali controlando a vida de cada um. Então, quando ele fala que Deus perdoa todos nós, é nós que vamos trabalhar pelo nosso próprio perdão, ao reparar as coisas que a gente faz de errado. Porque a gente tem que fazer uma certa distinção. A gente erra por ignorância, mas a partir do momento que você conhece o que é o certo, você já não é mais ignorante. Então, se você incide no mesmo erro, já não tem o mesmo peso. Então, você errar por ignorância é algo que você não vai levar culpa por isso. Você não vai ter que expiar pelo fato de ter errado por ignorância. Errar por ignorância é aprendizado. Agora, quando você sabe o que é o certo e você faz o errado, aí já não é mais ignorância, já vai ter consequências, você vai ter que expiar. Isso aí é consciência, né? Você fez, sabia que estava errado, mas mesmo assim você continuou. Então você tem que pagar por isso. Então, eu assim entendo a questão. Deus, vamos dizer assim, ele criou as leis que regem o universo. Se a gente infringi-las, nós vamos colher as consequências. Mas, se a gente se predispor, como a gente viu em várias outras histórias, quando a pessoa se predispõe a reparar o erro, você vai ter toda a ajuda do universo. Isso. Né? Você vai ter a ajuda das entidades espirituais que estão ao seu redor, dos seus parentes, você vai ter a ajuda de orientadores, como o Calderaro, como o Jerônimo, como todos os outros que a gente viu. Então, é a predisposição em reparar que vai ser, vamos dizer assim, o perdão de Deus. O perdão de Deus é justamente facilitar a sua reparação. Mas você vai ter que reparar, porque Deus não seria justo se ele deixasse passar coisas erradas que você fez, porque aí viraria o universo uma bagunça. Mais uma vez aí a reforma íntima entra nisso aí de ponta a ponta, né? Uma dúvida que me apareceu agora é o seguinte, como a gente comentou, Deus tem mais o que fazer. Então você tem todo o plano espiritual para ouvir as súplicas que alguém faz por alguém, como acontece todos os dias, como o próprio André Luiz falou, né, que a mulher que ele menos esperava rezou por ele. Agora, no caso, a gente viu que a família rezava, já vimos em outros casos que o filho rezava, a oração da filha era assim, muito forte para amenizar o sofrimento daquela pessoa. Eu estou entendendo, então, que não existe uma regra, né? Não existe uma tabela, né? Dependendo das orações que você receber, você vai ser... Porque é muito difícil, é muito abstrato o negócio, né? Quanto que ele fez aqui de mal, quanto que ele pode receber, quanto ele tem o direito de receber de bem. Deus não estabeleceu essas regras. Então, o plano espiritual é que se encarrega de fazer isso. É isso que eu entendo, né? Os mentores, aqueles espíritos mais elevados que estão ali para fazer o que é justo, né? Justo dentro do seu quadrado, né? Você fez isso, então você vai receber isso. Eles determinam praticamente, né, o que vai ser feito. Até a questão
o Calderaro aqui, quando fez, amenizou lá o sofrimento dele, isso tudo é de cada um, né? É isso que eu estou entendendo. Cada espírito do plano tem a sua maneira de agir para ajudar, sempre buscando ajudar, né? Se a pessoa não quiser, como foi o caso daquela que abortou na outra, paciência, mas eles têm o papel deles. Mas eu estou entendendo que não tem regrinhas básicas, né? Ah, vamos somar lá quanto é. Ele fez isso, tem que fazer tanto, vai diminuir a dívida. Que a gente viu o pessoal passando com a sua vida embaixo do braço, né? Ele vai fazer isso lá na frente, está aqui, está escrito. O plano de vida tem, mas o plano de ajuda não tem, né? Não é contabilidade, débitos e créditos? Não a dever e a ver, né? Aí, o Cláudio que manda isso aí. É como você falou mesmo, não tem uma tabelinha de preço, né? Quanto que eu tenho que pagar, quanto que eu não tenho, quanto que eu desconto que eu tenho, isso não existe mesmo. Estou devendo quanto aí? Na verdade, não é nem você, né? O cara lá em cima que sabe tudo que você fez, né? Principalmente que a gente acompanha você mais de perto. Esse cara fez isso, isso e isso, tá bom, vamos ajeitar ele. E eles já devem receber influência de pessoas, de espíritos mais elevados ainda, né? Pensa bem o que ele fez, analisa aí, né? O próprio mentor tem a consciência dele, né? Olha só o que o cara fez. Aí, olha só o que ele fez de mal, o que ele fez de bom. Vamos aliviar um pouquinho a dor dele. Mas não é Deus, né? Deus tem coisa mais importante para fazer. Minha mãe que diz assim, meu filho, vá com os anjos. Eu falo assim, mãe, eu vou com Deus. Você acha que Deus vai contigo, pô? Deus tem mais o que fazer, pô. Ele vai mandar um anjo para te acompanhar. Eu falei, tá bom, mãe, perfeito. Ela tá certo. Mas é por isso Mãe mesmo não se engana, tá certo. Mas é por isso mesmo que todos nós temos o nosso mentor individual, que chamamos, né, anjo da guarda. É um mentor que está sempre assim disposto a nos orientar se a gente se tiver no caminho certo também, né? Porque se a gente começar a fazer coisa errada, ele vai ficar só de espectador vendo a gente se esborrachar, né? Mas já vai ficar imaginando o que ele vai fazer lá na frente. Esse cara tá aprontando aí, deixa eu ver aqui, peraí. Porque não existe mesmo. A vida da gente é igual a impressão digital, cada um tem a sua. Não tem ninguém igual a ninguém. Então, vai depender muito de cada um. Como vai ser ajudado, se você se arrepender, você estiver disposto a reparar, vai depender da sua vontade de ser ajudado. Se você não tiver vontade de ser ajudado, você vai continuar se lascando, né? Mas, de fato, não tem mesmo uma regrinha pronta, não é uma receitinha de bolo. Né? Mas cuide bem do seu mentor, porque ele pode amenizar seu sofrimento lá na frente. Sim. Lembre sempre dele. Faça uma oraçãozinha para ele. Aí, ó. Lá na tabelinha, me ocorreu a história da cesta básica, né? Igual, né? O cara, vou dar a cesta básica, eu vou conseguir um iPhone 13. E o meu iPhone 4 não serve para mais nada. Meu amigo, tá muito longe. Tá bem, eu traí meus irmãos. Ele vai ser seu advogado, né? Ele vai ser seu advogado. Esse tipo de pensamento, fazer uma coisa para alguém, esperar o troco, isso é lamentável, né? Porque no próprio Evangelho já relata, Jesus criticava de uma forma bastante incisiva esse proceder dos judeus em sair trombeteando que fez alguma coisa boa para poder atrair a recompensa. Então, ele já falava, quando você for orar, entre em segredo no seu quarto, em secreto, Deus vai te atender. Então, se você ficar buscando recompensa... Mas aí ele fala aqui, né? Como se redimiria, por sua vez, o velho Fabrício? Regressaria também em dias futuros àquele mesmo lar? Sofreria o desequilíbrio completo depois da morte do corpo denso? Demorar-se-ia em perturbação? Aí isso é tudo o André Luiz pensando com seus botões, né? E aí o Calderaro responde, nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo os resultados da sua queda, até que o sofrimento alige os elementos malignos que lhe intoxicam a alma.
Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então, reticências. Aí, regressará aos seus familiares? Inquiri, ansioso. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado o padrão espiritual a luminosas culminâncias, será compelido a esforçar-se intensivamente pelo alcançar. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Então, ia depender dele. Sim. Né? Se ele realmente... Aqui ainda fala que ele vai levar um tempo ainda. Então, depois de desencarnar, ainda vai ficar um bom tempo até ele próprio começar a eliminar essas toxinas mentais que ele mesmo criou para si. Aí vai começar aquele longo período de regresso às suas faculdades normais. E aí ele coloca, depende, né? Se ele vai reencarnar na mesma família, talvez ele, sendo filho do neto dele e sendo o neto dele próprio, vai depender do que a família também vai, o caminho que a família vai tomar, né? Mas ele coloca uma porta aberta, né? Essa possibilidade, quem sabe, né? É sempre, né? Uma porta aberta. É tudo muito... Tem muitas variáveis, né? Aquela Sim. história. De novo, o cara vai lá com o papelzinho embaixo do sovaco lá, aqui tá a vida dele. Beleza, mas... Será? Toda a programação que a gente faz lá, nem sempre a gente vai conseguir cumprir aqui. Muitas vezes, nem sempre a gente cumpre tudo que a gente se predispôs a fazer, né? Então, é o livre-arbítrio nosso. Então, assim como nós tivemos livre-arbítrio de compor esse plano reencarnatório, a gente tem o livre-arbítrio de chegar aqui e não cumprir algumas coisas. Mas é nosso livre-arbítrio, é a gente que compõe a nossa caminhada. Ninguém carrega a gente no colo, a gente que anda esse caminho. Aí a situação é inerente ao ser humano, né? Aí a situação dele é essa. Vai depender dele, né, o ser ajudado. Né? E como você falou, tem muitas variáveis, então não é igual para todo mundo. Cada caso é um caso. Mas ele coloca, claro, ninguém está sem ajuda. Mesmo que não aconteça isso, que ele dá a entender assim, mesmo que ele não reencarne nessa família, ele vai se ajudar de algum outro jeito. Ele vai reencarnar em alguma outra família, ele possa ser auxiliado. Esse é como ele diz aqui. Como ele diz aqui, a todos nós, todos temos a imensa família da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Ou seja, ele pode voltar aqui em uma outra condição, né? Sim. Em outra família, para cumprir outras tarefas. Por aí vai. A lição que mais lhe acrescentou nesse capítulo. Então, no caso, o Alexandre já deu aí o seu voto, né? Sim, mas a que se faz, é a que se paga. Aquilo tem que cumprir mesmo, e enfim. Essa é a lição. Né? É bom a gente sempre estar vigilante com as nossas atitudes, porque a velha história da semeadura livre e a colheita obrigatória. Simples assim. E novamente, como diz Jesus, se você perceber que está sendo injusto, aproveita que você está por aqui e vai lá e pede perdão, né? E se aliviar. Isso. Talvez você não leve um pouquinho lá para o outro lado, mas não tanto. As oportunidades não faltam, né? Não hão de faltar. Nos dois sentidos, né? Aquela pessoa que te provoca e você tem que perdoar, tem não. Você procurar perdoar para aliviar a sua carga, né? E, ao mesmo tempo, também o que você fez contra alguma pessoa lá, você chegar e dizer, olha, me perdoe, vamos tocar em frente. Porque a sua cabeça... Mas tem um detalhe, às vezes você faz um negócio tão violento, graças a Deus eu nunca não padeço disso. Eu já fiz pequenas coisas que todos nós fizemos. Agora, quando você faz uma coisa muito grave para alguém,
mesmo que aquela pessoa te perdoe, mesmo que você peça perdão, aquilo não sai de dentro de você. Eu conheço gente que vive extremamente assim, incomodado com as que tem, comenta, entendeu? E a pessoa, mesmo que o outro, fulano me perdoou, fui lá, conversei com ele, mas a coisa foi tão grave, né? Às vezes prejudicou alguém na empresa, às vezes prejudicou alguém no relacionamento, e você, quando cai em si, é muito triste, cara. Muito triste, é o que eles chamam de peso. Você não tem, peso na consciência. Peso na consciência, né? O cara carrega aquela consciência pesada que nunca sai dele, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. É o que a gente também chegou a abordar, né? Quando você cai em si, você procura reparar o erro, pede perdão para a pessoa que você prejudicou e tudo mais, você também tem que perdoar a si mesmo. Porque todos nós erramos, né? Então, se você procurou reparar o erro cometido, você tem que, a partir daquele momento, perdoar a si mesmo e bola para frente, porque senão você fica preso aquilo ali e não sai daquilo. E aí aquela história, uma coisa puxa a outra, né? Aí entra a paciência, a tolerância, porque às vezes num segundo de vida que você tem, você faz uma coisa que vai se arrepender pro resto da vida. Por falta de paciência, falta de tolerância, falta de pensar um pouquinho, né? E às vezes a pessoa também pode até nem te perdoar, né? Esse tá, mas velho, como a Tiana falava, até eu me lembro que a Meire comentou isso algumas vezes, né? Se você pede perdão, e o seu pedido de perdão é um perdão sincero, né? E a outra pessoa, você não recebe o perdão de volta, aí fica a critério da outra pessoa, né? Fazer o quê? Né? É critério da outra pessoa em aceitar ou não. Agora, se partir de você e existiu sinceridade, eu acho que aí existe um crédito. Pô, chegar para outra pessoa e falar, não, eu conheço que eu errei, você me desculpa, mas perdoar a pessoa, não te perdoo mais. Aí, o que você pode fazer? Absolutamente nada. Porque você não tem interferência, você não tem poder sobre a outra, a decisão da outra, sobre o íntimo do outro. Né? Você tem responsabilidade sobre o seu íntimo, né? Das suas atitudes para com o outro. Agora, se o outro não recebeu aquilo que saiu de você de forma sincera, daí fica sendo o problema do outro. Se existiu sinceridade da sua parte, eu acho que a carga vira para o outro lado, que daí ele vai ter que resolver isso. Perdoa? Já que se o outro não perdoa, você não perdoa, aliás, aquilo vai te fazer mal também. Uma vez eu vi uma frase que, acho que eu já comentei algumas vezes, você não perdoar, mesmo que você tomar veneno, esperar que o outro morra. Você que está tomando veneno, você que está se intoxicando, né? Você que está alimentando aquilo ali. É difícil, é uma situação complicada, que eu acho que vai muito do íntimo, da individualidade de cada um, né? E aceitar ou não o perdão do outro. Você chegar para outra pessoa, pedir perdão, reconhecer o erro, você fez a sua parte de romper essa corrente. Isso. E ele não aceitar, aí é um problema que ele que vai ter que administrar. Você então, justamente, daí a balança muda, né? A balança vira do lado dele, o peso cai para o lado dele. Você se sente leve, ou pelo menos com a sua consciência tranquila de que você tentou reparar o seu erro, mas não foi aceito. O que eu posso fazer? E agora eu vou dar de advogado do diabo, Leonel. Você mesmo falou no começo da aula que é difícil perdoar. Que é, com certeza. Então, mas aí é que cai. Mas aí perdão, mas não vou te perdoar. Mas justamente, mas aí é que cai justamente nas nossas imperfeições. Isso. Não adianta, então justamente... uma coisa já puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra, tudo interligado ali, é verdade. Que é difícil. Não julgue a pessoa que não te perdoa, né? Não julgue, né? Também não julgue. Sim. Não julgue a pessoa que não te perdoa. Ela tem as razões dela, pô. Sim, senão você vai ficar pior ainda, né? É muito... Poxa, eu pedi perdão, o cara não me perdoou, pô. Aí... Continua sendo. Volta àquela frase que eu falei, não, que é a realidade, de que é difícil.
na nossa condição humana hoje, no nosso estágio evolutivo, nossa condição humana hoje, é muito difícil, né? Dependendo do nível de agressividade, da situação como um todo, como nesse pai lá que a gente cita aí da cabana, está doido, rapaz, está louco. É uma carga violentíssima, que Deus do céu, muito difícil. É isso aí, então lidar com isso. encerramos por hoje.